Boa tarde, seja bem-vindo à sociedade civil. A Autoridade para as Condições de Trabalho registrou 2011 como o ano com mais violações dos direitos dos trabalhadores. Entre elas está o assédio no trabalho, que é o tema de hoje do Sociedade Civil. O Sociedade Civil de hoje debate o tema do assédio no local de trabalho. A Autoridade para as Condições do Trabalho falará sobre a relação entre o assédio e a crise económica, mas também da perspectiva do empregador, ao passo que a UMAR, que é a União de Mulheres Alternativa e Resposta, divulgará um projeto de combate ao assédio sexual e apoio às vítimas. Vamos então ao longo deste programa falar deste problema, o assédio no trabalho, perceber em concreto o que é que ele é e como é que as alegadas vítimas se podem defender em situações destas. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Ana Curado, bem-vinda. Está aqui em nome da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. Vamos começar pelo conceito de assédio no trabalho, tentar perceber ou balizar que tipos de comportamentos são estes que se podem enquadrar dentro do assédio no trabalho. Pois muito bem, muito boa tarde. O assédio, à partida, supõe um comportamento reiterado, ou seja, supõe que... Repetido, não é? Repetido, exatamente. Supõe que qualquer comportamento que seja indesejado por parte da hipotética vítima seja um comportamento reiterado, quer do ponto de vista sexual, quer do ponto de vista moral. E, de facto... Um comportamento que implica a vítima, não é? Que implica a vítima, portanto, de que é que estamos a falar? Estamos a falar de uma situação em que um trabalhador ou uma trabalhadora é vítima de atitudes, de comportamentos que podem, de alguma maneira, ou até de gestos, que podem, de alguma maneira, ferir a integridade física ou moral, portanto, dessa pessoa. Isto quer dizer que estamos, apesar de tudo, num território um pouco invisível, muitas vezes um pouco invisível, que traz consigo uma série de problemas que são difíceis de gerir no mundo do trabalho. Estou a falar basicamente de alguma coisa que no fundo está diretamente associada à segurança e saúde no trabalho, ou deve estar, porque tem impactos quer na produtividade, quer na saúde do trabalhador ou trabalhadora que for vítima de assédio. Este comportamento tecnicamente pode ser perpetrado por colegas de trabalho, por superiores hierárquicos ou, eventualmente, por clientes ou mesmo fornecedores de uma determinada entidade. Que, no fundo, estão no mesmo espaço ou participam do mesmo espaço. Exatamente. Nem que seja temporariamente. Ana Maria Brandão, bem-vinda à Sociedade Civil, é professora auxiliar da Universidade do Minho, no Departamento de Sociologia. Estamos mais despertos para este tipo de problema hoje, mais sensíveis a ele, ou ainda não? Boa tarde. Penso que sim. Penso que, em parte, esta subida no número de casos registados, suponho que irá falar disso a seguir, se deverá também à maior consciencialização por parte dos próprios trabalhadores das organizações, homens e mulheres, de que há um determinado tipo de condutas que não são apropriadas, não são aceitáveis. Dito isto, e isso pode contribuir justamente para explicar também este aumento no número de denúncias. Dito isto, penso que há ainda muito a fazer. Não quer dizer que seja um fenómeno de agora, não é? Sim, não é um fenómeno de agora, é um fenómeno conhecido. Que provavelmente sempre existiu, sim, mas hoje se dá outro valor a este tipo de comportamento que não se dava antes? Exatamente. Portanto, este tipo de comportamento é conhecido desde tempos imemoriais. Se calhar, neste momento, ou a partir de um determinado momento em que a questão da igualdade de género, nomeadamente, mas também da dignidade no trabalho, são colocadas em cima da mesa e passam a ser valores, digamos assim, das nossas sociedades, então este tipo de condutas passa a ser
encarado como impróprio, incorreto, negativo. E é a partir desse momento que se começa a criar uma maior consciencialização e que se tenta criar mecanismos de combate a este tipo de situações. Mas não são, de facto, comportamentos novos, são comportamentos que sempre existiram, que se calhar foram durante séculos aceites. O que é novo, então, é a forma como olhamos para eles? A forma como olhamos para eles, exatamente. João Oliveira Gomes, bem-vindo à Sociedade Civil, é professor da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, no Porto. E a lei, como é que olha para o assédio? Como é que o define? Há vários tipos de assédio, provavelmente. Como é que o interpreta? Como é que o lê? Boa tarde, antes de mais. Boa tarde aos meus colegas de painel. O conceito jurídico de assédio está em plena evolução. Portanto, não é uma realidade acabada, mas em grande medida assentou naquilo que as minhas colegas acabaram de dizer, no conceito sociológico e etiológico de assédio. Portanto, inicialmente era isso mesmo, e ainda o é aparentemente, embora já haja alguma evolução, um comportamento reiterado. Por acaso, já há países onde isso não se exige, como a França, um único comportamento pode ser assédio para o direito. Nós não temos a necessidade do conceito de training, mas digamos Também que... já foi assim? Em França? Em França já se entendeu que uma única entrevista realizada em condições vexatórias e humilhantes era assédio. É o suficiente, mas antes disso tinha uma legislação semelhante, tinha que haver a repetição. Isto é a Constituição dos Tribunais. Sim. As normas sobre assédio em França, a norma é praticamente idêntica à nossa, que também não exige comportamentos indesejados, não fala necessariamente em reiteração. Mas a regra entre nós, para que os tribunais reconheçam assédio, é certamente a reiteração. O que se passa é que nós não temos, hoje em dia, um período mínimo para a reiteração. Portanto, os sociólogos, estão aqui pessoas que são muito mais atualizadas que eu nessa matéria, exigiam alguns deles um período mínimo de 6 meses, etc. Isso não temos. Mas concordo inteiramente com o que foi dito, o assédio não é provavelmente um fenómeno novo. Alguns autores tendem a considerar que se confunde, não é o meu caso, mas que se confunde com a penosidade no trabalho que sempre existiu, mas o assédio não é novo, mas há algo de novo aqui que é uma nova visão, uma nova perspectiva, a capacidade de reduzir a uma unidade comportamentos que até agora eram fragmentários. E quando se fala aqui em comportamentos indesejados, o que é que cabe aí? Cabe tudo que não corresponde à vontade da pessoa que é vítima, que é destinatário do comportamento. Sendo certo que há certos tipos de comportamentos, estou agora a pensar na assédio sexual, em que a vontade, aí não será assédio, a vontade, a concordância, a meu ver, tem que ser expressa, manifesta, não se pode presumir regra geral, e se ela cessar, então partimos ou passamos a entrar no domínio do assédio. Nos restantes tipos de situações, a vítima tem que provar, se o assédio não for discriminatório, que foi vítima de assédio, mas sempre que haja um comportamento que seja, como foi dito, lesivo da sua dignidade, enfim... Mas depois isso, a interpretação depende sempre do juiz, não é? Em tudo, no direito, a interpretação depende sempre do juiz. Mas aqui é muito lato que é uma margem de discricionariedade. Muito lata, não é? Muito grande. É lata. Porque comportamento indesejado é muito difícil de interpretar, não é? Pode caber quase tudo e quase nada. Repara, o Tribunal francês, a Cassação, o Tribunal Supremo, considerou que não era assédio sexual, para verem ao que pode chegar a discricionalidade do juiz. Um senhor que, em relação à sua secretária, enviava-lhe constantemente poemas de amor, chocolates, etc. Ela já muito que tinha dito que era casada e que não queria esse tipo de ofertas, e inclusive punha-lhe a mão no joelho persistentemente. Isto foi considerado pelo Tribunal francês como sendo uma galantaria e não assédio. O que pessoalmente me surpreende, mas em suma mostra a margem da discricionalidade do juiz. Que pode existir. Liliana Cunha, bem-vinda à Sociedade Civil, é professora de Psicologia do Trabalho da Universidade Católica Portuguesa, no Porto. Assédio moral e assédio no trabalho é a mesma coisa? São coisas diferentes? Assédio moral é... Como é que se encaixam os dois conceitos? O assédio em contexto de trabalho tem, efetivamente, como causa, ou assim é a minha leitura, tem como causa o próprio trabalho, não é? Portanto, e podemos falar de diferentes formas de expressão deste assédio. Pode ser através da intensificação dos ritmos de trabalho, portanto, e hoje temos uma pressão, portanto, usando o trabalho. Passou a ser legítimo esperar tudo um trabalhador que ele ultrapasse todos os seus limites e que mantenha uma disponibilidade quase incondicional para o trabalho. Portanto, pode ser dessa forma, pode ser por práticas de avaliação de desempenho e por objetivos, portanto, objetivos individualizados, contribuíram muito para a competitividade interindividual nas empresas e para a destruição dos coletivos de trabalho. Portanto,
o assédio moral em contexto de trabalho, na minha opinião, tem isto como causa, como origem. É o trabalho, são as opções da organização de trabalho que constituem um risco na expressão deste tipo de comportamentos. Uhum. Com o objetivo, com outros objetivos, não? Com uma intencionalidade, em última instância, de levar à desvinculação do posto de trabalho. Pode ser este, efetivamente, o objetivo. E porquê que acha que hoje essas condições estão bastante mais favorecidas, ou seja, para que este tipo de comportamentos aconteçam? Penso que foi isso que me disse logo no início, fiquei com essa ideia. Sim, portanto, não se trata propriamente de um aumento espontâneo de personalidades agressivas em contexto de trabalho. Não é isto. Portanto, é uma conjuntura que suscetível de desencadear ou até mesmo de incentivar este tipo de comportamentos. E estou a falar, nomeadamente, de questões que se situam a um nível macro de análise. Portanto, fenómenos como a globalização, como a liberalização da economia, que potenciaram uma competitividade aguerrida entre organizações e entre indivíduos e, frequentemente, esta pressão para nos mantermos num mercado competitivo, portanto, acaba por recair sobre os próprios trabalhadores. Portanto, com a redução do efetivo, com o aumento do desemprego, com a perda de direitos e de regalias sociais, enfim. Esse tipo de assédio moral no trabalho é reconhecido em termos de legislação também? Sim, está consagrado, portanto, no Código de Trabalho, no artigo 29. Vamos já falar dele, então, já a seguir. Portugal tem legislação contra o assédio no local de trabalho. Vamos saber o que diz a lei, quem estuda estes casos e com quem é que as vítimas se podem aconselhar. Vamos também conhecer os números que traduzem este tipo de crime. Está consagrado no Código do Trabalho Português, artigo 29º, o assédio. Este é visto como um comportamento indesejado e cujo objetivo é afetar a dignidade da pessoa ou criar um ambiente intimidante, hostil, humilhante ou desestabilizador. O assédio é moral quando consiste em ataques verbais e físicos ou em atos mais subtis e pode abranger a violência física ou psicológica. As consequências deste tipo de assédio podem incluir a diminuição da autoestima da vítima e, em última análise, o despedimento. O assédio é sexual quando os comportamentos indesejados de natureza verbal ou física são de caráter sexual. A Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego publicou em março deste ano um guia informativo para a prevenção e combate de situações de assédio no local de trabalho, um instrumento de apoio à autorregulação. Este guia pretende dar a conhecer o assédio no local de trabalho. Por outro lado, também se explica o que pode ser feito para evitar situações de assédio e são divulgadas as instituições que podem ajudar na prevenção e combate a este tipo de situações. Saiba que pode aconselhar-se junto da CIT ou da Autoridade para as Condições do Trabalho. De acordo com esta autoridade, em 2011 foram registados 140 crimes deste tipo, ao passo que em 2010 foram perto de 80. A Autoridade para as Condições do Trabalho relaciona o aumento destes casos com a crise económica que assola o país e afirma que são as mulheres quem mais sofre de assédio no local de trabalho. Os 140 crimes são aqueles que estão registados, Ana Curado, não é? Portanto, aqueles em que houve queixa e que houve um processo, provavelmente, de averiguação. Crê que isto ande muito longe da realidade ou não? Supomos que andará longe da realidade. Na verdade, foi feito um inquérito aos trabalhadores, no caso foi feito às trabalhadoras, foi publicado em 1994, um estudo que dizia que 25,5% dos inquiridos, ou das inquiridas no caso, tinham sido já vítimas de assédio por colegas, 13,5% teria sido por superiores hierárquicos e 5,6%, se não estou em erro. Já foi há 20 anos, quase. Foi há mais de 20 anos, sim. Foi o último. A CIT está
tem já um projeto aprovado com fundos do e-Grants para fazer um novo inquérito. Só a mulheres? Estudo. Não, desta vez a homens e a mulheres, porque obviamente temos noção clara de que, sendo um problema que registra maior percentagem de casos junto das trabalhadoras, a verdade é que temos noção evidente de que isso também será... Esse estudo de 94 foi só feito com mulheres. Foi só feito com mulheres. Porque havia essa ideia de que havia essa ideia clara. A situação acontecia só com mulheres, em que as mulheres eram as vítimas. Exatamente. É isso. E o guia que trouxe, penso que é o guia que se falou ali também na reportagem. Posso pegar nele? Pode, com certeza. É o guia informativo que vocês fizeram. Quando é que fizeram isto? Nós fizemos isto em março. Bom, foi um trabalho que começou o ano passado no seio da tripartida da CIT, portanto, da Comissão, onde têm assentos as confederações patronais e sindicais, bem como representantes do Estado. É uma comissão equilátera e portanto... Porquê é que sentiram necessidade de fazer este guia? Porque percebemos claramente que era necessário voltar a colocar na agenda esta questão como uma questão premente. Eventualmente pelas razões que já foram apresentadas, que têm a ver, obviamente, com o desencadear de mais casos por efeitos que poderão ter que ver com a crise, mas, por outro lado, porque seria muito importante ter uma atitude mais proativa e até pedagógica, se quisesse, no sentido de ajudar as entidades empregadoras, públicas ou privadas, olharem para a sua organização e perceberem em que medida que podem, para já, evitar e não potenciar o assédio. E as entidades empregadoras preocupam-se com estas questões? Estão sensíveis a estas questões? Qual é a vossa opinião? Eu admito que algumas sim. Não tenho a certeza? Não, eu tenho a certeza de que há entidades empregadoras bastante preocupadas com isso e com mecanismos, aliás, interessantes de regulação desse tipo de comportamentos. Como, por exemplo, ter mecanismos que permitem que uma vítima ou uma trabalhadora ou um trabalhador que se considere vítima de assédio possa depositar a sua queixa algures num espaço que pode ser um e-mail que a própria empresa cria. Que a própria empresa cria e que, obviamente, lhe é garantida a partir da proteção e o anonimato e isso desencadeará um processo de averiguações. Há, por outro lado, preocupações claras no seio das empresas, de algumas empresas, no sentido de vincularem o código de conduta interno da empresa a tolerância zero, por exemplo, no que toca às questões do assédio sexual ou moral. Portanto, há de facto boas práticas já em curso. Diria que, sobretudo, isso se concentra em grandes empresas que, obviamente, têm estruturas que lhes permite que isso aconteça de modo mais agilizado. São muito poucas, não é? Que são, comparada com as pequenas e médias empresas, são muito poucas. Exatamente. No tecido empresarial português. No português, é. Há pouco estávamos a falar aqui do assédio moral e estava-me a dizer que ele está também escrito, não é, na Lei do Trabalho. Valia a pena percebermos ao certo o que é que a Lei do Trabalho diz sobre isto, Júlio? Foi aqui, no fundo, a introdução que passaram transcreve praticamente o artigo 29. Portanto, a definição de assédio foi aquela que foi apresentada. Eu já agora só queria corroborar o que disse a nossa colega. O Acordo Quadro sobre Assédio e Violência no Trabalho, de 2007, prevê precisamente, o acordo a nível da União Europeia, prevê precisamente a existência dentro das empresas de mecanismos transparentes de queixa e também prevê a política de violência zero. Isso foi transposto já para a nossa legislação? Ninho. Ou sim, até certo ponto. Isto é, não é bem uma diretiva, não é um acordo quadro que se tenha plasmado numa diretiva, não tem o mesmo valor. Em parte deixa em aberto, por isso é que eu não digo não, a regras de soft law, práticas, regras de boa conduta empresarial, embora seja mais fácil noutros ordenamentos, porque em muitos países, nas grandes empresas, é obrigatória a existência de regulamentos internos. Em Portugal não é. E, portanto, isso deixa às empresas a possibilidade de apenas transporem, entre aspas, esta obrigação através desses códigos de boa conduta. É melhor que nada, em todo o caso. E, de facto, é importante garantir que a vítima se possa queixar sem medo de represálias, porque
porque a vítima e as testemunhas, porque um dos grandes problemas é que as testemunhas depois também possam ser objeto de represália ou retorção. E que a pessoa saiba a quem se queixar, portanto, que haja uma estrutura transparente, de tal forma... Dentro da empresa? Dentro da empresa. Normalmente não há. Aí sou um pouco mais cético. As pessoas não têm a quem se queixar. A não ser das grandes e muito grandes, às vezes há até o problema de saber a quem nos devemos queixar. E o receio deve ser muito grande, imagino eu. É enorme. As pessoas têm medo de perder o posto de trabalho, não? É isso. Em último caso. Essa é uma das razões, mas também o facto de ser muito difícil constituir prova da exposição a assédio moral, porque são situações que dificilmente deixam rastro e, portanto, é difícil constituir prova disto. As testemunhas, como acabou de ser referido, muitas vezes recusam também por medo de perder o emprego ou o envolvimento no caso. Também não podemos descurar o facto das vítimas muitas vezes estarem fragilizadas, e isto torna quase incompatível a sujeição a procedimentos de inquérito. Portanto, são várias as razões que ajudam a explicar... Portanto, temos um conceito que está inscrito na Lei do Trabalho, que é válido, mas depois não é praticado, que é o que acontece, não é? Nem as empresas têm estruturas que permitam depois fazer esse acompanhamento dos trabalhadores, ou a quem eles se queixem, nem os trabalhadores têm a proteção para o fazer. O não é praticado talvez seja um bocadinho excessivo, uma vez que já há jurisprudência, e não é pouca, a reconhecer casos de assédio. Portanto, já houve pessoas em Portugal que se queixaram de assédio moral e com sucesso. Com sucesso. Portanto, não estamos, estamos numa situação muito melhor do que aquela que estaríamos antes do Código de 2003, por exemplo. Agora, há ainda um caminho a percorrer, em termos de tornar mais transparente o processo de queixa, eventualmente também responsabilizar mais as entidades patronais pela prevenção. Há países onde, inclusive, a existência provada de uma situação de assédio torna automaticamente o responsável o empregador, no caso da França, não é o nosso caso, mas, embora haja algum caminho a percorrer, já há um caminho sensível que foi feito, obra sobretudo dos tribunais. Que trabalho de prevenção é que é possível fazer aqui? Quer falar-me sobre isso, Ana? Quero, mas gostaria de acrescentar alguma coisa em relação àquilo que foi dito anteriormente. Eu penso que é importante sublinhar aqui que aquilo que constitui o assédio é, sobretudo, uma ameaça. Ou seja, há uma intencionalidade por parte do agressor, quer no caso do assédio moral, quer no caso do assédio sexual, que assenta num diferencial de poder. E esse diferencial de poder pode ser formal ou não. Pode ter a ver com a posição que se ocupa na hierarquia da organização, ou pode ter a ver com o poder de influenciar outras pessoas até ao mesmo nível hierárquico, no sentido de alguma forma, transmitir de modo mais ou menos subtil à vítima que ela poderá ser penalizada sob certas circunstâncias. E essa penalização pode ser também de ordem vária, desde a perda do emprego, mas também a outras situações que vão desde o isolamento social ao prejuízo no desempenho, que depois têm efeitos em termos de carreira, rendimento, vínculo profissional, etc. Parece-me que é importante sublinhar aqui esta questão. Portanto, há sempre aqui uma relação de poder por trás da questão do assédio. Relativamente à questão que me colocou, aproveito também para acrescentar um outro aspecto relativamente à questão da queixa e porque é que as vítimas muitas vezes não se queixam. É que, precisamente porque há esta relação de poder e porque muitas vezes se trata de uma ameaça subtil, para além da dificuldade da prova, há também aqui um substrato cultural que faz com que muitas vezes as vítimas, de alguma forma, se considerem responsáveis pela própria situação de assédio. Portanto, de algum modo, elas assumem a responsabilidade que é do agressor, objetivamente. E isso constitui também um entrave. Isto é muito claro nas situações de assédio sexual, por exemplo, sobretudo quando envolvem uma relação de chefia e sobretudo quando tem subjacente a questão da desigualdade de género, em que as mulheres muitas vezes assumem de alguma forma que o seu comportamento, a sua aparência, a sua atitude, a sua proximidade possa ter levado o agressor a ter aquele comportamento. E por elas assumirem essa responsabilidade, o que é que assume alguém? Sim, se não o assumem, exatamente, era o que eu ia acrescentar. Há também a questão da
descredibilização da própria vítima, que também se liga a este universo por cultural. elas, o agressor, o próprio ambiente, a voz, às pessoas, os colegas? Mesmo socialmente, isso pode acontecer e acontece muitas vezes, enfim, agora recolocando as questões em exemplos práticos. Se estivermos perante uma mulher que seja elegante, bonita, que tenha o hábito de se arranjar, que seja secretária de um administrador qualquer e que efetivamente venha a sentir-se vítima de assédio sexual ou moral, pouco importa agora, mas sexual no caso, então evidentemente que o que pode acontecer é que a primeira reação, o primeiro impacto seja alguma coisa ela fez. E, portanto, é mais difícil para pessoas com essas características que me estava a descrever conseguirem fazer vingar a sua tese de assédio do que, por exemplo, uma pessoa que não tem essas características? Não. Dei-lhe um exemplo máximo, estiquei ao máximo na caricatura para se perceber exatamente. O que quero dizer com isto é que, sobretudo ao nível do assédio sexual, o que acaba por acontecer, ou a ideia que temos, é que se suspeita sempre que terá havido algum incentivo por parte da vítima para se ter chegado a um determinado ponto. E, portanto, socialmente, ela própria sofre, a vítima sofre uma espécie de pré-julgamento e de autocensura, se quisermos, porque justamente ela não consegue, até porque já está fragilizada, como muito bem já sublinharam aqui os meus colegas, e portanto isto acaba por entrar numa espécie de círculo vicioso. E nessas situações há alguém ou há alguma organização, há alguma forma de ajudar essas pessoas a avançarem com o processo ou não? Há várias organizações neste momento que podem, obviamente, agir. Dar esse apoio? Sim. Por exemplo? A CIT tem uma linha verde de atendimento, tem uma linha de informação escrita por e-mail, tem atendimento presencial e, obviamente, qualquer pessoa que se sinta vítima de assédio sexual ou moral pode e deve chegar à CIT e pedir informações para saber como se deve proteger ou até avaliar à partida em que medida é que efetivamente o seu conceito de assédio e de vitimização corresponde de alguma maneira àquilo que, enfim, se pode enquadrar em termos legais também, não é? Ana Maria Brandão estava a falar de que uma das dificuldades é essa, é muitas vezes as vítimas autorresponsabilizarem-se antes de mais. Sim, as vítimas perceberem que são vítimas. E isso não muito como participantes. A minha colega estará provavelmente mais habilitada a falar do que eu sobre os aspectos psicológicos desta questão, mas é complicado a montante pelo que explica, por tudo aquilo que explica esta situação. E deu um exemplo, dois exemplos que eu acho que são paradigmáticos, não é? Na nossa cultura, que é esta ideia de longo tempo que radica numa certa cultura patriarcal, portanto a ideia de que as mulheres de alguma forma servem o homem e, portanto, também os favores sexuais são entendidos como parte desse serviço. E isto é especialmente evidente justamente em profissões muito feminizadas, como é o caso da secretária, que é geralmente uma mulher, como é o caso da relação entre a enfermeira e o médico, não é? Um outro clássico. E, portanto, há alguma expectativa social que se cria em torno deste imaginário e que depois acaba por fazer recair justamente sobre a própria vítima uma parcela de responsabilidade que ela objetivamente não terá, não é? Liliana, o que é que acontece psicologicamente com essas pessoas? Estas pessoas vão aguentando muitas vezes muito mal este tipo de situações, com um grande sofrimento psicológico e com custos inegáveis para a sua saúde psicológica e física também. Basicamente estas pessoas sentem-se sozinhas, entregues a si próprias e, como acabamos de dizer, é também a ideia de que
o que é que eu fiz para efetivamente me ter acontecido isto? Portanto, começam a questionar-se e a responsabilizar-se pelo que lhes aconteceu. Ao mesmo tempo, vivem um drama e um debate interior dramático, porque, por um lado, não podem, portanto, as dificuldades em encontrar emprego, as dificuldades em encontrar uma alternativa, impossibilitam a pessoa de pensar num outro contexto, em sair, romper com aquele ciclo, não é? Exatamente, mas ao mesmo tempo há uma outra consciência de que trabalhar-se e viver-se naquelas condições é inaceitável. Portanto, a ideia de que não se tem alternativa, mas que não posso de maneira nenhuma sair desta situação, é um enredo dramático para estas pessoas. Estes processos podem durar muito tempo? Podem levar anos, eventualmente, não é? Portanto, podem arrastar-se. Às vezes, os limites desta situação é o limite físico e psicológico das pessoas. Portanto, quando elas já não conseguem mais aguentar a situação. Portanto, e com um impacto brutal na sua saúde. Sente que há apoios para ajudar estas pessoas nesse processo? Nomeadamente para se queixarem, não é? Sim, e para se queixarem, já aqui foi referido a CIT, a Autoridade, é o único apoio? A Autoridade para as Condições de Trabalho. Também. Também. Era importante que as confederações sindicais também fossem convocadas neste tipo de processos, não é? Portanto, e acima de tudo, é preciso dar um espaço para a palavra sobre estas questões. Portanto, renovar a capacidade de expressão e de debate nas empresas também. E nas empresas. Portanto, as pessoas não têm iniciativa, não podem ter iniciativa, portanto, são objetos de gestão, não são sujeitos da ação. E é fundamental, portanto, debater o que é um trabalho bem feito, as dificuldades que eu tenho para fazer um trabalho bem feito, a discutir com o coletivo de trabalho, restaurar os coletivos de trabalho nas empresas, porque muitas vezes nem sequer falamos com os colegas, porque eles estão envoltos nos seus objetivos individuais que não têm tempo, não têm espaço para... as solidariedades coletivas também se quebraram. Estão a desaparecer também nas empresas. Também. Qual é o impacto que isto tem sobre as pessoas? Psicológico já me explicou, mas tem depois na sua ação como trabalhadores, não é? Tem, naturalmente. Eu gostava só de acrescentar esse processo de silêncio e de solidão que se constrói à medida que o problema vai existindo e coexistindo e vai avançando, é terrível porque ele de facto implica que não só o desconforto no trabalho é enorme como em casa. Isto é a sua própria intimidade no seio da família que a dada altura começa a ser posta em causa. Sobretudo se estamos a falar de questões de assédio sexual, porque naturalmente se estamos a falar de uma família estruturada, um casal com filhos, por exemplo, confessar este tipo de problemas em casa pode ele próprio pôr em causa o equilíbrio e a harmonia daquele casal. E, portanto, muitas vezes ele é silenciado na expectativa de que venha a passar. E depois não passa e cresce. E, portanto, estes silêncios vão se sobrepondo e, evidentemente, que os estados depressivos começam, as baixas psiquiátricas instalam-se, a seguir, quando nos regressos ao trabalho, piora um pouco, a produtividade baixou e a sua incapacidade de realizar tarefas e de as concretizar com eficácia e eficiência desapareceram. Portanto, nesse aspecto também era importante que as empresas estabelecessem uma política preventiva dentro da própria empresa, um mecanismo que funcionasse, não é? Sem dúvida. Portanto, a prevenção, e estou a falar da prevenção primária... Ou seja, há aqui um prejuízo também para as empresas, quando estas situações acontecem. E para o Estado? Claro. Porque se estamos a falar de baixas, estamos a falar de segurança social, não é? Portanto, de alguma maneira, estamos a dizer que é legítimo que alguém tenha sido maltratado
e nós pagamos isso, percebem? De modo caricato é isto, quer dizer, porque aquele ditado popular de água mal em pedra dura, tanto cai até que fura, de alguma maneira relaciona-se diretamente com esta questão do assédio, quando estamos a falar dele como, de facto, um comportamento reiterado, ainda que, evidentemente, haja estes avanços ou estas nuances e alternativas noutros códigos na Europa. Mas, de qualquer das maneiras, de facto, aquilo de que estamos a falar até é de alguma coisa que, primeiro, a vítima nem percebe o que é que lhe está a acontecer, nem se configura como assédio. E, de facto, é um crescendo de atos sobre ela que vão dar-lhe um registro que muitas vezes esta vítima só percebe o que lhe está a acontecer quando tudo já lhe aconteceu e quando ela já está tão frágil que é incapaz de reagir. E, portanto, de facto, isso traz não apenas perdas para a pessoa, como, obviamente, para a empresa, para a organização, como, obviamente, para o Estado, que depois tem de custear todos os problemas de saúde. De qualquer maneira, isto é um problema tão transparente que é difícil perceber ao certo qual é esse impacto, não é? É importante perceber, não é? Se consegue quisermos, saber. se calhar não é Se quisermos, impossível. não temos querido, Ana? Eu acho que temos querido pouco ou temos estado, se calhar, pouco sensíveis, e não estou a falar unicamente no caso português, porque os dados para a União Europeia também são igualmente avassaladores. Mas, do ponto de vista organizacional, sabemos que estes fenómenos têm efeitos em termos não só do absentismo, como foi aqui referido, mas também da redução da produtividade e da qualidade do trabalho, quer do próprio... Mas não há estudos depois que relacionem as duas coisas diretamente, para conseguirmos perceber de uma forma clara qual foi o impacto ou que impacto houve aqui. Que eu conheça, de que eu tenha conhecimento em Portugal, não há. E há depois também os custos indiretos, como estava a referir a minha colega, que tem a ver com aquilo que o Estado suporta, tanto em termos do sistema de segurança social, como do sistema de saúde e dos custos judiciais. O Estado também não sabe quais são, na prática. E dos custos judiciais que podem estar associados também, obviamente. Esses aí já são conhecidos porque aí conhecem-se os casos, não é? Eu só gostava de dizer duas coisas, porque divirjo um bocadinho agora de algumas opiniões que foram aqui emitidas. Em direito, pelo menos, o assédio é bastante mais complexo, porque o assédio moral e o assédio sexual há até autores que entendem que não cabem num conceito unitário de assédio. Porquê? Porque o assédio moral, para a maior parte da doutrina, não exige intenção. A lei fala de vontade, de desejo ou efeito. Portanto, o que importa é que o resultado seja um assédio. Há técnicas de gestão pelo terror em que o empregador, pelo menos aceitam-se, aliás, já se falou disso, o empregador pode nem desejar perseguir alguém. Nós estamos a construir o assédio, que é o caso normal, como alguém que é perseguido, eventualmente até por finalidades explosivas, porque fica mais barato dessa forma que ele se despeça do que despedi-lo. É um caso muito vulgar. Mas há muitos autores que identificam, e noutros países já existem, técnicas de gestão de assédio coletivo. Ou seja, não é uma determinada pessoa que é assediada. Num caso francês, os vendedores, o vendedor que vendia menos num determinado mês, podia ser João, podia ser António ou a Maria, eram insultados, até se lhes cuspia em cima numa cena pública. O vendedor que vendia mais recebia uma espécie de coroa, o que vendia menos, então era, no fundo, uma técnica de gestão pela humilhação. De ritual. Exatamente. No fundo, é a ideia de que a produtividade pode aumentar pelo stress e pelo terror. E isso pode ser feito sem que muitas vezes o empregador dolosamente queira perseguir A ou B. O assédio sexual, a maior parte da doutrina entende que esse é que não exige mesmo comportamentos reiterados. Um único comportamento pode, obviamente, ser assédio. Mas já agora é muito interessante verificar que não existe na jurisprudência portuguesa, praticamente. O que é que não existe? O assédio sexual. Há 1 ou 2 casos identificados. Há vários casos, há já umas dezenas de casos de assédio moral, mas o assédio sexual não chega aos tribunais. Porquê que acha que isso acontece? Primeiro porque quando são casos mesmo patentes, e há 1 ou 2 que chegaram, que são patentes, refiro-me mesmo não propriamente a meras palavras, mas a gestos claramente violadores da dignidade e da autonomia sexual de outra pessoa. Muitas vezes a empresa aí, por uma questão de defesa de imagem, tende a expulsar o infrator, ou então pela vitimização, precisamente porque a vítima aí
talvez ainda mais. E ao expulsar o infrator, a vítima sente-se satisfeita e às não vezes, avança com o processo para tribunal, é isso? Às vezes, até porque o assédio pode ser muito diferenciado. Nós falamos aqui do vertical descendente, portanto, superior hierárquico sobre o trabalhador que está sob o seu poder de direção, mas pode ser entre colegas e também pode ser ao contrário. É muito mais raro, mas pode ser ascendente. Estava a dizer que uma das razões pelas quais não há muitos casos destes em tribunal, uma delas tem a ver com o facto da empresa agir automaticamente, uma questão de imagem da empresa. Mais facilmente porque é mais visível, ou pode ser mais visível, do que o outro assédio, que é muitas vezes feito com comportamentos muito subtis. Repetidos, reiterados, mas muito subtis. Enquanto certos comportamentos de cariz sexual são mais visíveis. Depois julgo que há um certo tabu. Há mais dificuldade da vítima, paradoxalmente, no assédio sexual, eu acho. É uma opinião se pessoal, assumir como vítima e contar aquela situação, expondo socialmente. Foi dito, acho que é mais fácil dizerem alguma culpa ela, sobretudo ela, ou ele teve. Portanto, é um problema cultural. Agora, não encontramos acórdãos recentes sobre assédio sexual em Portugal. Fiz uma vez um estudo para um grupo estrangeiro, um grupo europeu, e tive que dizer que praticamente não encontrava. É uma circunstância muito estranha. Finalmente, só queria dizer o seguinte, em termos de produtividade, é a velha questão do pau e da cenoura. Há quem acredite, não é o meu caso, que um trabalhador, que os diamantes são resultado de carbono e calor e pressão, e, portanto, se a pessoa for bem espremida, trabalha mais e produz mais. Não é a minha convicção, mas há muitos gestores que já me disseram isso. Já vamos regressar. Como é que o empregador deve lidar com situações de assédio no local de trabalho? A Sociedade Civil procurou resposta junto da Inspetora do Trabalho, Susana Luz. Vamos ver o que pode ser feito para evitar casos destes e também perceber se existe alguma relação entre a crise económica e o aumento do número de queixas de assédio no local de trabalho. A Autoridade para as Condições do Trabalho é responsável pela promoção da melhoria das condições de trabalho em Portugal continental. Condições essas que devem contemplar um local de trabalho livre de qualquer tipo de assédio. Para que isso seja possível, é necessário que a entidade empregadora respeite a legislação e o Código do Trabalho, mas não só. Se essas condições não existirem e se verificarem casos de assédio, o empregador corre o risco de ser autuado. O Código do Trabalho determina que o empregador afixe de uma forma e se reporta de uma forma muito clara às pessoas da igualdade e não discriminação. Portanto, a informação deve ser muito clara nessa matéria e esse é um bom instrumento, a fixação da informação, para divulgar uma política que condene práticas de assédio. Poderá também fazê-lo através de outro instrumento que está disponível na lei, que são os regulamentos internos das empresas, onde também, novamente, a questão do assédio deve ser focada e deve também, nesses instrumentos, por exemplo, nesses métodos que utilizar, deixar claro que quem quiser fazer uma queixa dentro da própria empresa sobre esta matéria de assédio, não sofrerá qualquer retaliação e não será divulgado, portanto, será uma matéria que será objeto de sigilo e que será tratado com maior cuidado. O relatório de atividade de inspeção do trabalho da ACT mostra que em 2012 foram 22 as empresas autuadas por se terem provado casos de assédio. De acordo com a inspetora Susana Luz, é do interesse do empregador que a empresa ofereça boas condições de trabalho, até para evitar quebras na produtividade e no rendimento decorrentes destes casos. No entanto, destaca a crescente consciencialização de empregadores e funcionários, mesmo em tempos de crise. A moldura mínima começa na ordem dos 2.040 euros, se não estou em erro, e vai para um volume de negócios mais alto, até a ordem dos 61.000 euros. Portanto, é algo pesado e, portanto, de facto, este tipo de comportamento, até sob este ponto de vista, não é desejável que subsista no local de trabalho, numa empresa. Se pensarmos sobre do ponto de vista numérico, é evidente que há um reflexo, mas não é tão exponencial quanto se possa pensar. Porquê? Porque precisamente estamos numa altura de crise e isso é um fator que, por um lado, pode levar ao agravamento de situações de assédio nos locais de trabalho, mas, por outro lado, dada a fragilidade dos vínculos, dada posições hierárquicas, quando estamos a falar de conflitos não entre pares, mas entre trabalhadores e a hierarquia direta, por exemplo,
fará com que as pessoas, dada precisamente a crise e a inexistência de muita oferta de postos de trabalho, prefiram aguentar, enfim, com grande sofrimento esta situação de assédio, a reportá-la a quem de direito. Relacionar tempos de crise com o aumento dos casos de assédio no local de trabalho não é fácil, já que quem é despedido com justa causa é a vítima e não o agressor. Susana Luz acredita que as queixas não refletem fielmente o número de casos existentes, mas já são um ponto de partida para o combate a estas situações e para a promoção de um ambiente livre de hostilidades. Ana Maria Brandão, estávamos aqui a falar, o Júlio estava a contar-nos que há muito poucos casos de assédio sexual no trabalho que chegam a tribunal, cujas queixas chegam a tribunal, em Portugal. Penso que bastante menos do que aquilo que será a realidade lá fora noutros países, não é, Júlio? Como é que lê isto? Bom, mais uma vez isto tem a ver com, penso eu, que o pano de fundo é sempre mais ou menos o mesmo. Isto é uma questão eminentemente cultural. Nós, Portugal, despertámos tarde relativamente a outros países para estas temáticas, por uma série de razões que têm a ver com o nosso próprio percurso histórico, político, etc. E, portanto, por um lado temos uma certa tolerância, digamos assim, para com um determinado conjunto de fenómenos que são já considerados inaceitáveis noutros contextos. E, por outro lado, penso que também continuamos a ter uma certa ausência de mecanismos e de instrumentos para as próprias vítimas poderem reportar. Essa tolerância é geral, tanto das mulheres como dos homens, ou é uma tolerância que vem do facto de termos ainda as elites e as administrações e as áreas de liderança muito ocupadas por homens e, portanto, eles desvalorizarem mais este tipo de situações? Penso que temos as duas coisas, até porque sabemos que, por exemplo, uma cultura fortemente masculinizada, uma cultura organizacional, uma organização fortemente masculinizada, onde há uma grande presença ou uma grande proporção de homens nas hierarquias superiores, portanto, nas chefias, constitui um fator agravante ou tendencialmente agravante para a ocorrência destas situações. Portanto, penso que, por um lado, há esta tolerância cultural, quer da parte de homens, quer da parte de mulheres, mas, obviamente, há culturas organizacionais que favorecem ou facilitam, mais ou menos, esse tipo de tolerância. E, por outro lado, penso que há coisas, obviamente, que estão a mudar, não é? Há organizações que têm já esta preocupação com a questão da dignidade no trabalho e também da igualdade de género, porque estamos a falar não necessariamente só do assédio sexual, mas também do assédio moral. Mas, fundamentalmente, creio que continua a persistir na generalidade da população, ou em grande parte da população, por um lado, uma certa ideia de que isto são questões mais ou menos normais, ou seja, que as mulheres mais ou menos têm que aguentar, por exemplo, este tipo de situações, ou que determinadas populações têm que aguentar este tipo de populações. Podemos falar, por exemplo, no caso dos imigrantes, no caso do assédio moral. E, portanto, isto vai-se perpetuando porque existe também essa interiorização, digamos assim, por parte daqueles que são mais frágeis e, portanto, mais suscetíveis de serem atingidos por estes fenómenos relativamente àquilo que acontece. Obviamente há aqui uma mudança em curso e esperemos que tem havido algum tipo de ação no sentido de mudar esta forma de estar e esta mentalidade? Ou vamos nos deixando de estar? Sem querer ser muito crítica, eu tenho uma certa percepção mais ou menos informal daquilo que vou vendo, que muitas vezes esta questão da dignidade, da igualdade de género no trabalho se situa a um nível fundamentalmente mais superficial do que em profundidade. Portanto, porque há, de resto, alguma pressão no sentido das organizações aparecerem como politicamente corretas, isso é favorável, digamos assim, à sua imagem. Não significa necessariamente que depois, em termos objetivos e concretos, haja mecanismos eficazes para pôr fim a estas situações e que exigem, de facto, um investimento da parte das chefias, da parte das próprias organizações, no sentido de transformarem
a sua própria cultura. E deixo-me acrescentar que esta tolerância, eu referi há pouco que sabemos que as culturas mais masculinizadas e com hierarquias essencialmente masculinas, de algum modo, podem favorecer a ocorrência deste tipo de fenómenos. Isto não invalida que as chefias femininas, elas próprias, não possam ter o mesmo tipo de tolerância, o mesmo tipo de atitude, não é? Nós temos, aliás, embora em proporção menor, conhecimento de que há também homens que reportam situações, por exemplo, de assédio por parte de mulheres, estejam elas acima ou ao mesmo nível que eles. E por isso é importante sublinhar esta ideia de que o que está por trás destes fenómenos é sempre uma relação de poder. E, portanto, é de uma certa forma expectável, se quisermos, que não se alterando a cultura em que nós trabalhamos e a cultura em que nós vivemos, as mulheres que assumam posições de poder, por exemplo, possam também ter este tipo de comportamento. Portanto, depende do papel em que se está, um bocadinho, não é? A cultura mantém-se. Depende do papel em que se está e depende, de facto, da cultura organizacional, efetivamente, promover de forma ativa a igualdade e não a reduzir ao código de ética que eventualmente pode ter e distribuir pelos seus colaboradores, mas que depois, objetivamente, não tem um outro seguimento. Por exemplo, não tendo mecanismos onde as pessoas, ou organismos, ou alguém dentro da organização a quem estas queixas possam ser reportadas, ou não dando seguimento seriamente a estas queixas, não fazendo ações de sensibilização internas, etc, etc. Portanto, os comportamentos não vão mudar porque nós temos uma carta de valores afixada na organização. Ana Cláudia, o que é que tem mudado ao nível da prevenção? O que é que estamos a fazer ao nível da prevenção destas situações? Há para já não só a comissão, não é? Uma rede de trabalho, de forma geral. Uma rede de trabalho que, aliás, temos feito muitas coisas em parceria com a Autoridade para as Condições de Trabalho e, de resto, este guia teve também os contributos da ACT. É verdade que apostamos claramente na formação, sobretudo na área dos recursos humanos, acreditando que é muito importante que equipas de recursos humanos bem formadas possam ter uma percepção e possam introduzir uma cultura diferente no seio das organizações. Portanto, há alguma coisa que se está a fazer nesse sentido. Contudo, há de facto um tecido social e um tecido cultural que tem um código genético que ainda é difícil de libertar as amarras que traz consigo. E, portanto, naturalmente que... E como é que se pode evoluir aí? Que tipo de ações seria possível ter nesta área para mudar alguns comportamentos? A própria Eduarda referiu o facto de que o nosso tecido empresarial é constituído fundamentalmente por pequenas e médias empresas. E muitas vezes a formação para a gestão dos pequenos empresários e das pequenas empresárias nem sequer é tão grande assim. E, portanto, há muitas dificuldades de implementar boas práticas e boas políticas neste tipo de território. Naturalmente que em grandes organizações, em grandes grupos económicos, se espera que essas empresas depois estão agregadas em associações, não é? Nas associações de pequenas e médias empresas, que podem fazer algum tipo de trabalho com elas, em conjunto, não é? O nosso papel e o nosso trabalho tem sido justamente... Ou seja, são empresas pequenas, mas que depois estão agregadas em grupos, estão organizadas em grupos maiores. É verdade. E temos desafiado confederações patronais e temos desafiado confederações sindicais no sentido de fazermos um trabalho mais próximo e que possa, de facto, permitir, com maior eficácia, combater e prevenir este tipo de problemas. E em termos legislativos, Júlio, o que é que era possível fazer para prevenir mais essas situações? Para pôr a tónica mais na prevenção do que no castigo, não é? Pois, o direito, muitas vezes, reage mais em termos de, precisamente, a resposta do que propriamente em termos de prevenção. Mas também pode ter um papel preventivo, não pode? E tem, aliás, as coimas que foram a senhora Inspetora de Trabalho, no fundo, ao anunciar a gravidade das coimas, estava a tentar também ter esse papel preventivo. É claro que uma intervenção mais ativa dentro da exiguidade de meios de que dispõe da ACT coopera nesse sentido, contribui para esse esforço.
O problema das microempresas que foi aqui referido é muito grave, porque o nosso associativismo empresarial é muito baixo. A nossa taxa de sindicalização dos trabalhadores deve estar nos 15 a 20%, o dos empregadores deve ser mais baixo ainda. Portanto, o facto e os sindicatos podiam ter aqui um papel importante? Os sindicatos podem ter um papel importante e noutros países têm. Agora, devo confessar que numa época de crise como a presente, muitos sindicatos estão basicamente interessados em tentar salvar os postos de trabalho e que as remunerações não caiam a pique. Portanto, também não é por aí que se avança na prevenção. No fundo, enfim, alguém já escreveu que esta questão do assédio moral é um aumento de sensibilidade, aliás, de certa forma foi dito aqui, um aumento de sensibilidade à dor. E que quando as pessoas, por isso simplesmente, não têm dinheiro para comer, não pensam em assédio, porque a coisa é mais... No fundo, os sindicatos portugueses, neste momento, estão a lutar pelo mais básico. Não sei se podem lutar por muito mais do que isso. É difícil, pelo menos, fazê-lo. Em termos de prevenção, acho que já fazemos, em termos de direito, aquilo que podemos fazer. Há apenas um ou dois aspectos que queria referir. Este tema é muito delicado em termos jurídicos, porque, por exemplo, em termos jurídicos é muito difícil aceitar a queixa anónima da vítima. Uma das coisas que o Acordo Quadro também diz é que a própria queixa de assédio pode ser uma forma de assédio. Portanto, o sistema tem que ser transparente, mas tem que criar responsabilidade. Isto é, a pessoa que se queixa não deve ser sancionada só porque não prova a queixa, mas deve poder provar que há alguma coisa que, do ponto de vista de um observador razoável, justificava a queixa. A queixa não deve ser gratuita. Esta matéria de assédio tem um verso e um reverso. Agora, em termos de prevenção, penso que a ACT podia fazer mais, as campanhas de sensibilização e de informação são importantes, o papel dos sindicatos está limitado pela necessidade... Podia fazer mais o quê? O que é que a ACT podia fazer mais? Na ACT, neste momento, não tem muitos meios. Enfim, os cortes orçamentais... Vamos chegar à conclusão que ninguém podia fazer mais nada. É um problema de prioridades dentro do país, dentro de um país que tem recursos muito escassos. O problema do assédio é um problema grave, sem dúvida, mas se calhar há problemas que simplesmente também está associado com ele. Podemos começar dizendo na prática que não nos podemos dar ao luxo de ter problemas desses e queixas dessas por assédio no trabalho. Podemos dar ao luxo, como referiu recentemente também o Supremo, nem tudo é assédio no trabalho. Portanto, o trabalho é penoso, pode haver sofrimento no trabalho que não é assédio, podemos reagir contra as situações de assédio mais graves. A reação vai sempre custar muito à vítima, que é porque a ACT tem meios limitados. Na prevenção é que não conseguimos fazer nada nesta altura? Podemos talvez, estou a lembrar-me de um exemplo concreto, nas avaliações de riscos nas empresas, que fazem, nas avaliações mais tradicionais, a avaliação da exposição ao ruído, a poeiras e gases, a vibrações, contemplar também a avaliação dos fatores psicossociais de risco. Isto tem que ser feito. Portanto, o trabalho aqui é sempre começar por convencer as empresas mudarem o seu comportamento nisso e elas próprias atuarem na prevenção. Atuarem, portanto, reconhecerem o impacto que isto tem para os trabalhadores e para as próprias organizações e tomar medidas... Então, o primeiro passo é conquistar as empresas para estas questões. E esse tipo de trabalho está a ser feito? A CIT tem-no feito... junto de projetos de trabalho que tem desenvolvido com uma série de empresas. Há um fórum de empresas para a igualdade que tem 20 e não sei quantas empresas associadas neste momento, que obviamente está a comprometer-se com boas práticas numa série de vertentes onde, naturalmente, as questões de assédio podem estar incluídas e, naturalmente, que não fazemos tudo, vamos dando prioridade a temas e, obviamente, que o assédio é, neste momento, uma temática que nos preocupa e que está no centro das nossas atenções e que procura ter, de facto, divulgação. Em todas as nossas ações de formação, a questão do assédio é uma questão que é trabalhada e, portanto, obviamente que encaramos esta situação como uma situação problemática que deve ser muito discutida e desdramatizada neste sentido, porque, como o Sr. dizia há pouco, a verdade é que nem tudo é assédio e, portanto, também é preciso que haja um balanço, um equilíbrio, que a própria legislação
se encarrega também de estabelecer, e a jurisprudência também, e é por isso que os nossos aconselhamentos permitem que a vítima ou quem se considera vítima possa chegar até nós, possa explicar exatamente o que se passa com ela e nós possamos dar-lhe algumas ferramentas que permitam, quer do nosso lado, quer do dela, identificar se de facto há uma prática. Isso é outra questão. Estou a falar das empresas. O trabalho que está a falar com as empresas. Essa é a minha questão. Vamos já voltar. O assédio sexual no local de trabalho também preocupa organizações como a União de Mulheres Alternativa e Resposta. A União falou à sociedade civil das dificuldades que as vítimas têm nestes processos e da campanha de sensibilização da associação. A União de Mulheres Alternativa e Resposta, UMAR, é uma associação de mulheres com mais de 35 anos de história. Para promover o combate ao assédio sexual, esta associação criou um projeto que funciona em rede com a CIT, a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, com sindicatos, departamentos de recursos humanos de empresas, escolas profissionais e autarquias. O assédio apareceu como denúncia nos anos 70, nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos e também na Europa, mas o que foi evidente nestas denúncias é que eram situações que as mulheres sofriam no local de trabalho. E daí começaste a perceber que havia uma relação com o género ou com o sexo da pessoa, porque não era uma questão só, isto não acontecia a qualquer pessoa, acontecia acima de tudo às mulheres que fossem solteiras ou que fossem famílias monoparentais. Perante o Código de Trabalho, se provar que há dificuldade em fazer prova do assédio, mas se todo o processo decorrer com a prova, não é, que pode ser e-mails, os SMS, ainda por cima com agora outras formas mais de gravação da vida do nosso local de trabalho com a tecnologia a avançar, até pode ser mais simples fazer esta prova. Mas a questão está em as pessoas terem dificuldade em denunciar, porque a consequência que tem é poderem ser despedidas com justa causa, não é? Ou seja, poder entrar numa situação de ruptura do contrato laboral com justa causa, ter uma indemnização e terem que começar o processo de procura de um novo emprego. O objetivo do projeto Quebrar Invisibilidades prende-se não só com a consciencialização da sociedade portuguesa, mas, em último caso, com a alteração da legislação em vigor. Importa então perceber o que pode ser feito em termos práticos, tanto para ajudar as vítimas como para responsabilizar os agressores. Este projeto cria e quer constituir grupos de autoajuda, né, ou de ajuda mútua, é a palavra que nós temos sempre utilizado, para tentar que as pessoas possam vir até nós e que se possam ter este reconforto pela palavra, pelo grupo, pelo apoio, não é? Pela validação do que sentem, dos incómodos e dos seus próprios sintomas e da gravidade da sua situação e a não culpabilização. Por isso é que é importante alterar a lei. Não é tanto a falta de criminalização ou de penalização do assédio sexual no local de trabalho que não existe, isto existe, é efetivamente o estar previsto apenas, não é, a reparação e a retirada da vítima do local de trabalho e não a retirada do assediador do local de trabalho. O que nós queremos não é nada de muito complicado, mas é proteger a liberdade da vítima, não é, e os direitos da vítima e não proteger tanto em demasia, como é o que acontece atualmente, os direitos do assediador. Neste momento, o projeto ainda está em fase de desenvolvimento. Caso se encontre numa situação em que a vítima de assédio sexual saiba que pode deixar o seu testemunho com as especialistas da UMAR, receber apoio e ser encaminhada para as autoridades competentes. Juliana, faz sentido esta questão que é aqui levantada pela UMAR? Faz sentido a alteração da lei? Faz sentido até certo ponto. Isto é, como sempre, há dois lados da medalha. Por um lado, é verdade que a vítima de assédio está, se o assédio não for discriminatório, está numa situação muito delicada em termos de prova, vai ter sérias dificuldades em provar o assédio, por vezes, e depois também é verdade que não está previsto um direito, por exemplo, da própria vítima mudar de local de trabalho, como está previsto na violência doméstica, e até não está previsto expressamente que o empregador tenha o dever de aplicar sanções a quem assedia. Eu pessoalmente entendo que o poder disciplinar não é sempre um direito de exercício discricionário por parte do empregador,
ao contrário da minha parte da doutrina, entendo que pode haver o dever de aplicar sanções e julgo que nestes casos o empregador tem o dever de aplicar sanções, tem o dever de criar uma situação livre de violência ou de assédio. Mas isso não está claro, não é? Mas isso não está claro e sobretudo não está claro na doutrina, não está claro na jurisprudência. Portanto, alguma evolução nessa matéria podia ser útil. Bastava fixar claramente uma responsabilidade, talvez até objetiva, do empregador, portanto, sem culpa, mesmo sem culpa dele. O empregador pode sempre, muitas vezes, defender-se alegando que não se apercebeu da situação, que ninguém lhe comunicou, que ninguém lhe denunciou. Portanto, o empregador não é responsabilizado neste tipo de casos? É responsabilizado nos casos limite em que se demonstra que ele não agiu, podendo e devendo e tendo consciência, etc. Mas talvez se tivesse de dar, de facto, um passo mais e responsabilizá-lo objetivamente como pelo resultado que ocorreu, como acontece em França, por exemplo. Portanto, admito que houvesse... Ao responsabilizar mais o empregador, se ele responsabilizasse mais o empregador, não o iria de alguma forma, entre aspas, motivar mais também para que o seu local de trabalho fosse vigiado de outra forma ou fosse trabalhado de outra forma nesta matéria? Sim, mas eu penso que essa motivação tem que provir primeiro de uma pressão cultural forte e social forte, no sentido de que aquele local de trabalho tem que oferecer determinadas garantias mínimas. Eu sublinho que nós nem sequer temos isso em matéria de acidentes de trabalho tout court, quanto mais nesta matéria, que não é em rigor de acidentes de trabalho. Em Portugal fica mais barato não tomar medidas de prevenção para um acidente de trabalho. Nós estamos a falar disto, que apesar de tudo portanto, está menos grave. Pois estou a cometer aqui nessa tentação. Estou. Depois, como também já tive a ocasião de escrever, às vezes podia ser útil, por exemplo, fazer-se o que se faz noutros países, que é quando o empregador é condenado, identificá-lo e publicar a sentença. Não há nada que hoje em dia, por tudo tanto, uma empresa como a imagem. Pelo menos as grandes e médias empresas. Isso faz-se lá fora? Faz-se, publica-se, para que se saiba que em determinada empresa... Qualquer cidadão pode saber quais as empresas... Exatamente. Uma das características curiosas do nosso sistema... Que tiveram situações desse género. Exatamente. É que se consultares os nossos acórdãos, eu compreendo que, por exemplo, quando está em causa assédio sexual, o problema seja diferente, porque a vítima pode ter, obviamente, um interesse de privacidade, mas, por exemplo, em assédio moral, os nossos acórdãos não identificam as partes. Portanto, houve uma evolução bizarra nos últimos 15 anos, em que, por razões de privacidade, se entendeu que a identidade da empresa e a identidade do trabalhador não devem vir no acórdão. Se formos ao tribunal consultar o acórdão, como qualquer cidadão pode fazer, podemos vê-la. Mas, em termos informáticos, a identidade está eliminada. Isso é um dos fatores que, a meu ver, não é preventivo. Porque quem reincide, por exemplo, ou é condenado por factos, há bancos que têm sido condenados, e não só, por assédio moral, e era útil que o cidadão soubesse quais são. Mas, infelizmente, normalmente não sabe. Uhum. Era possível entender que ela fizesse mais por situações destas? Qual é a sua opinião? Bom, a lei por si mesma não transforma comportamentos, não é? Portanto, quer dizer, mas à medida que vamos tendo uma maior visibilidade sobre estes fenómenos, eu acredito que haja também uma maior pressão no sentido de haver mudança a esse nível. Em situações limite, e estou a pensar no exemplo paradigmático e dramático também de todos os suicídios que ocorreram na France Telecom, é evidente que este fenómeno do assédio moral conheceu, de repente, uma maior visibilidade. Eu não sei se é este o caminho para se mudar as coisas, mas bom, acho que efetivamente tem ganho esta Nesta visibilidade. reportagem do Omar, o que vemos aqui é que o que muitas vezes acontece, e essa era uma das questões pelas quais a Associação entendia que ela devia ser alterada, são as vítimas que são removidas do seu espaço de trabalho, do seu local de trabalho, e não os agressores. Isso acontece com muita frequência? Bom, não tenho conhecimento de situações concretas em que isso tenha acontecido. Sei, no entanto, que por iniciativa própria as pessoas muitas vezes decidem sair porque acham que é a única alternativa possível. Portanto, Portanto, as pessoas estão a sofrer um duplo atentado à sua dignidade na prática, não é? Completamente. Portanto, são elas, no fundo, que têm... E são elas, aparentemente, que têm que ser tratadas, porque quando sugerimos a estas pessoas que procurem acompanhamento psicológico fora da empresa, nós estamos a dizer que são elas que têm que ser tratadas para depois serem devolvidas sãs a um contexto que não é, que é patológico, em última instância. Portanto,
novamente são as próprias vítimas que acabam por ser duplamente vitimizadas, porque... Até que ponto é que podem ir as situações destas? Até com que gravidade é que elas podem acontecer? Ou onde podem chegar? Eu não sei estabelecer uma hierarquia de gravidade, mas, quer dizer, acho que situações de suicídio no trabalho, pela exposição a situações de assédio moral, é um limite, é ultrapassar todo o limite. Portanto, como o professor Christophe de Jour, que acompanhou alguns destes casos, diz, portanto, é uma mensagem brutal. É uma mensagem no sentido que é preciso agir no trabalho. Portanto, porque, em última instância, a verdade é esta. Ninguém ganha nada com o seu próprio suicídio, não é? Portanto, é uma mensagem no sentido dirigida à comunidade, dirigida aos colegas, às chefias, de que é preciso agir sobre o trabalho. Como é que as vítimas, ou que tenham consciência que são vítimas ou possam ser vítimas de assédio, podem reunir provas, que parece-me que é uma das coisas complicadas e difíceis, não é? E devem apresentar queixa como, aonde? Quem me quer dar estas informações que podem ser úteis? Posso tentar e peço a ajuda do painel para completar. Em primeiro lugar, quando estamos a falar de questões que têm a ver com o assédio sexual, naturalmente que ainda que haja elementos que possam não fazer meio de prova, contudo, eles devem ser guardados a partir do momento em que eles nos incomodam. Ou seja, e-mails que recebemos de dentro ou fora da empresa, com conteúdos alusivos a questões de caráter mais sexual. SMS que nos desafiam para encontros sociais de outra natureza. A necessidade persistente de ficar fora de horas para terminar uma tarefa no local de trabalho, que aparentemente depois se revela desnecessária, isto é, não havia necessidade, eu poderia ter feito aquilo durante o meu tempo de trabalho, não havia necessidade de ficar para mais tarde, quando já não está mais ninguém, quando já não há testemunhas, para, de alguma maneira, concretizar esta tarefa. Portanto, este tipo de questões podem ir sendo guardadas quando isso verdadeiramente nos incomoda. Claro que, obviamente, a partir de um determinado momento, isto parece uma estratégia. De um lado, uma estratégia, do outro lado, outra estratégia. E ficamos num contexto um pouco esquizofrénico. De qualquer das maneiras, aquilo que importa é perceber o seguinte. Se verdadeiramente há comportamentos que nos estão a incomodar, que nós avisamos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, que não queremos que se repitam, e esse tipo de comportamentos trazem associados elementos de prova que podem ser guardados, pois devem ser guardados. Como é que os fazemos chegar a alguém de direito que nos ajuda a resolver estas questões? Naturalmente que a ACT tem uma intervenção direta, a CIT tem uma intervenção direta, a UMAR, com este novo projeto, tem uma intervenção igualmente de apoio. As comissões de trabalhadores devem ter uma intervenção. Os sindicatos devem ter uma intervenção, isto é, devem estar organizados de modo a que efetivamente possam apoiar este tipo de pessoas que se apercebem em devido tempo de que estão a ser vítimas de assédio. E quando eu falei da questão dos meios de prova para o assédio sexual, também posso falar para o assédio moral. Isto é, estar permanentemente a ser esvaziado do seu conteúdo funcional, ou seja, empurrado para um canto de uma sala onde não se lhe dá um computador, onde não se lhe dão tarefas, ou o oposto, onde se lhe dão 30 mil tarefas que se sabe antecipadamente que são impossíveis de concretizar. Como é que as pessoas devem comportar nessas situações e como é que podem reunir provas sobre essas formas de pressão a que são sujeitas? Bom, esta minúcia são as tais subtilezas que efetivamente são... Mas o lado prático pode ser muito importante. Mais difíceis, mais difíceis de constituir a sua defesa. Sim, mas
que não seja um diário de bordo onde quando eu começo a achar que isto é estranho, vou registando, hoje fiz isto, hoje deram-me isto para fazer, amanhã deram-me aquilo. Quer dizer, alguma coisa podem fazer a partir do momento em que se sentem que de facto estão a ser violentadas. E eu diria que o mais importante de tudo é, a partir do primeiro momento em que de facto as coisas nos incomodam, partilhar isso com alguém que nos possa ajudar, seja um superior hierárquico, seja um colega, seja a CIT, seja a CT ou o MAR, ou a família, para que haja de facto uma retaguarda que apoie e que possa de alguma maneira ir aconselhando, para que isto não se torne num processo de silêncio que cresce e depois não tem retorno nem solução. Eu gostava só de acrescentar que eu não sou advogado e, portanto, estou à vontade de dizer que às vezes é fundamental consultar um advogado em tempo útil. Exatamente. Porque muitas vezes consulta-se tarde demais e o problema não é só colagir provas. O advogado pode orientar aqui as pessoas na forma como devem reunir provas. E como não devem reagir, porque muitas vezes o assédio é feito para que a pessoa exploda. Portanto, no fundo, o que o empregador quer muitas vezes é discutir. E se a pessoa... que ela tenha um comportamento que não deve ter. Violenta, que tenha uma resposta inadequada, etc. E muitas vezes os tribunais só veem a ponta do iceberg, não veem o que está por trás. Portanto, estes processos são muito penosos, exigem muitas vezes um certo estoicismo, uma capacidade de grande sofrimento. Também há uma outra observação, já agora queria fazer, é que há o perigo de, ao estarmos a falar destes processos de martírio que realmente existem, de cairmos no exagero em que alguma jurisprudência cai, que entende que só há assédio quando a pessoa apresenta um profundo quadro depressivo. Ou seja, para que haja assédio e seja reconhecido em tribunal, é preciso que eu mostre já lesões psicológicas, psicossomáticas, graves, às vezes, aliás, com uma série de mazelas extensas, e, a meu ver, isso é esquecer que o assédio não é só uma lesão à saúde, é, antes de mais, como já foi dito, que há uma lesão à dignidade da pessoa. Portanto, eu não preciso demonstrar, eu não preciso estar meses e meses à espera no calvário até ter esse sofrimento. Devo poder reagir contra um assédio que viola a minha dignidade, mesmo antes de ter esse tipo de lesões. Claro. Isto parece óbvio, mas não é. Temos que partir do princípio também que muitos trabalhadores, nessas circunstâncias, possam não ter as condições de procurar um advogado. Tem que haver outras formas de Pois, é verdade, e por isso aí está a CT. Agora, devo confessar que ainda acho que um advogado dá um tratamento individualizado, diferente, mas é a minha opinião. Como não sou advogado, tenho à vontade para falar. De qualquer das maneiras, pensões, desculpa por interromper, a linha verde da CIT, por exemplo, é feita por juristas. Significa que, naturalmente, podem ter aí um apoio. E sem que isto obrigatoriamente desencadeia uma queixa, ou seja, a pessoa é livre de apresentar a queixa ou não. Claro, mas pode ter mais informação para saber como deve reagir. Liliana, gostava que deixasse também uma última informação às pessoas, que pudesse ser útil nesta matéria, porque estamos quase no final. Eu acho, acima de tudo, que o que tem que ser aqui objeto de debate e debate público é o trabalho que temos. É o trabalho que tem sido maltratado, e que nos oferece condições que atentam à nossa dignidade. E é isto que tem que ser o objeto de reflexão e de intervenção na minha perspectiva. Ana, gostava de ouvir também, antes de fechar. Pois, eu reiterava as suas palavras e pegando nos exemplos que aqui tivemos da gestão pelo terror, não é? Parece-me que, de facto, o que está aqui em causa, o pano de fundo é uma cultura de violência que acaba por se refletir e por estar presente também nas organizações e sobre a qual nós temos que pensar e pensar mecanismos mais eficazes de intervenção. Vamos conhecer os cursos de aprendizagem do Instituto de Emprego e Formação Profissional nas respostas dos parceiros já a seguir. Sociedade Ferreira é delegado regional do Norte do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Bem-vindo à sociedade civil. Vamos falar aqui dos cursos de aprendizagem que são organizados pelo Instituto, não é? Que cursos são estes? O que é que são cursos de aprendizagem, antes de mais, para as pessoas saberem lá em casa? Antes de mais, muito obrigado por esta oportunidade para apresentar aqui os cursos de aprendizagem. São cursos de formação profissional em que os jovens que frequentam estes cursos aprendem uma profissão e acabam os seus estudos ao nível secundário. E estes cursos são feitos a pensar em quem? Em que população? Jovens até aos 25 anos.
e que tenham, neste momento, o 9º ano de escolaridade, o terceiro, o ensino básico concluído. Portanto, é o suficiente para ingressar nestes cursos? Fazem nestes cursos o ensino secundário, concluem o seu ensino secundário e Dá depois equivalência dá equivalências àquilo que se poderiam fazer numa escola do Ministério da Educação e depois podem entrar ou no ensino superior ou então ir para o mercado de trabalho já com uma profissão aprendida. De quanto tempo são estes cursos de aprendizagem? Estes cursos normalmente duram entre 2.800 a 3.700 horas, portanto estamos a falar de 2 anos e meio. 2 anos e meio, à volta disso. Quase 3 anos, não é? 2 anos, sim, quase 3. São mais de 2 anos e meio. E são dados aonde? Onde é que estão a ser dados esses cursos? Eles podem ser dados em vários sítios. Podem ser dados nos centros de formação do Instituto de Emprego, mas também são dados muitas vezes nas próprias empresas. Nós temos grandes empresas nacionais em que dentro dessas empresas temos turmas a funcionar em que os formandos estão a ter lá a sua formação já prática e vão já, por exemplo, para a oficina, vão para... Portanto, é possível um jovem de Braga e um jovem de Faro terem acesso a estes cursos de aprendizagem? Eles estão espalhados pelo país todo? Estes cursos estão espalhados pelo país todo. Nós, ano passado, tivemos mais de 30.000 jovens nestes cursos durante o ano 2012 e estamos a crescer e queremos ainda ter mais jovens este ano. E quer falar-me da oferta que têm de cursos? Temos cursos, os cursos estão Ou seja, que áreas é que esses cursos de aprendizagem abrangem? Estão muito focados nas áreas tecnológicas. Nós temos cursos, seja para a vertente informática, para a vertente da metalomecânica, temos para a área da soldadura, como também depois temos para a área dos serviços, na hotelaria, na restauração. Temos cursos que abrangem quase todas as áreas profissionais que têm, neste momento, procura por parte das empresas, porque muitos deles estão também a ser pedidos pelas próprias empresas, são as próprias empresas que pedem. Temos empresas, por exemplo, uma construtora automóvel que pede técnicos de mecatrónica e são feitos lá, os próprios técnicos são feitos dentro da empresa. Com o apoio do Instituto. Portanto, é um bocadinho à medida do mercado, das necessidades do mercado. É isso que vocês estão a trabalhar também nestes cursos, não é? Nestes cursos de aprendizagem. E tem vários parceiros. Que parceiros é que têm convosco aqui, o Instituto, nestes cursos? Além das empresas? Temos as empresas, que são o nosso principal parceiro. Temos também o Ministério da Educação, também como parceiro. Em algumas escolas temos também já cursos de aprendizagem a funcionar. E, portanto, nesta panóplia de entidades conseguimos abranger quase todas as entidades da sociedade. Estes cursos são pagos, são gratuitos? Como é que é? Estes cursos são para os jovens não têm custos com este curso. Sim. E, portanto, frequentam os cursos e depois vão ter um conjunto de apoios mediante a sua situação também familiar, de rendimentos familiares, mas temos apoios para os jovens. Tem que ter aproveitamento? O que é que acontece se não tiverem? Tem que ter Há penalizações? Como é que é? Tem que ter aproveitamento, porque senão não transitam, não concluem os cursos. E a grande questão, estes cursos são para se concluir. Estes cursos são para se concluir, ou seja, o jovem que frequenta um curso, se sair a meio do curso, fica sem nada. Portanto, ele tem que forçosamente concluir o curso. O objetivo é trouxe uma série de prospectos sobre esse curso, sobre os cursos, não é? Exatamente. Quer explicar-me o que é que são? Os prospectos. Sim, isto é tudo informação sobre os vários cursos que têm, é? É informação geral sobre este tipo de formação e atrás, por exemplo, temos aqui as áreas de formação. Mas eles não são todos iguais, pois não? Eles vão variando entre as 2.800 e as 3.700 horas, porque há áreas de formação que necessitam de mais horas. Os cursos não são iguais. Eu estou a dizer os prospectos é que não são iguais. Os prospectos não. Os prospectos não. São todos diferentes. Os cursos mal era que fossem todos iguais, já viu? São cursos diferentes. Quem quiser mais informação sobre os cursos, nomeadamente jovens que estejam interessados ou os pais dos jovens, como é que o podem fazer? Onde é que procuram a informação? Tem a informação nos centros de emprego do Instituto de Emprego e Formação Profissional ou no nosso site do Instituto de Emprego e Formação Profissional, www.iefp.pt. No site. E é possível fazer lá as inscrições ou tem que ser presencialmente as inscrições para estes cursos? Neste momento nós estamos a trabalhar o mecanismo de inscrições online, mas está a funcionar hoje as inscrições nos centros de emprego. Consegue dizer-me quantos jovens já formaram assim nestes cursos de aprendizagem? Não. Consigo lhe dizer que são mais de 100.000 jovens que já passaram por estes cursos de aprendizagem, porque nós começamos em 1984, tivemos um crescendo de jovens, no início eram poucos, mas ano passado atingimos o maior número de jovens que chegamos a... 84, portanto já tem quase 30 anos este tipo de aprendizagem. 100.000. Já estou-lhe a dizer mais de 100.000 que concluíram esta formação. Conseguem ter noção, vou ter uma pergunta mais difícil, conseguem ter noção de quantos entraram no mercado de trabalho?
Porque acho que uma das grandes valias deste discurso é essa possibilidade, não é, dos jovens poderem ter emprego a seguir. Exatamente, temos áreas de formação. E, portanto, quando os cursos já são feitos mesmo dentro da própria empresa, estes jovens têm quase todos colocação quase direta e imediata se quiserem e se concluíram o curso. Os que são feitos dentro das empresas, sim, nem todos são, não é? Nem todos são, mas os outros também são muitas vezes pedidos pelas próprias empresas e estamos com taxas de empregabilidade muito interessantes nestas áreas de formação. E posso dizer, Eduarda, que hoje as taxas de empregabilidade para os jovens são mais baixas que aquelas que tínhamos há uns anos atrás, porque também estamos a ver os tempos que estamos a viver, mas houve tempos e houve anos em que um jovem que acabava um curso tinha o emprego já garantido. Muito obrigada por ter vindo apresentar-nos estes cursos. Já sabe, quem quiser saber mais sobre eles, mais informação, pode fazê-lo na página do Instituto do Emprego, ou então dirigir-se mesmo aos centros de emprego, exatamente, que obterá toda a informação necessária para poder fazer uma opção. Obrigada. Obrigado. Abrimos agora a agenda dos parceiros para tomar notas das iniciativas que eles andam a preparar. A Fundação Eugênio de Almeida promove os desafios do voluntariado, encontros abertos à comunidade que visam a partilha do debate das experiências vividas por voluntários, instituições e outros beneficiários ligados aos vários núcleos de voluntariado de proximidade da cidade. Decorre nesta quinta-feira no Fórum Eugênio de Almeida em Évora, com entrada gratuita mediante marcação prévia. Pelo 5º ano consecutivo, Serralves celebra a chegada da nova estação com a Festa do Outono. Decorre no dia 6 de outubro, com entrada gratuita e muita música, teatro, contadores de histórias, cantares tradicionais, oficinas em família, percursos à descoberta da biodiversidade e muito mais. A Faculdade de Filosofia da Universidade Católica de Braga recebe esta sexta e sábado o colóquio Plágio no Ensino Secundário, evento que decorre no âmbito do projeto Génios, que reúne parceiros de 7 países europeus, com o objetivo de aprofundar o conhecimento e o desenvolvimento de estratégias de formação para professores. O artista e fotógrafo eburense, radicado em Londres, Edgar Martins, apresenta pela primeira vez na cidade natal a exposição The Time Machine, o lugar das máquinas. A mostra tem como tema principal as centrais hidroelétricas de Portugal e pode ser visitada até fevereiro de 2014 na Fundação Eugênio de Almeida. O Jardim Botânico do Museu Nacional de História Natural e da Ciência assinala o fim do verão e dá as boas-vindas ao outono com o programa Feiras no Botânico 2013. Os mercados organizados até 26 de outubro pretendem chamar a atenção para temas como a botânica, a biodiversidade e a sustentabilidade. Conheça a programação em mnhnc.ul.pt. Estamos no final do programa de hoje. Muito obrigada aos meus convidados desta tarde. Vamos deixar 2 sugestões de leitura, como habitualmente, antes de fecharmos o programa. E desta vez são as 2 para os mais novos. Uma é mesmo para os pequeninos, a partir de 6 meses de idade. Os 100 Primeiros Animais. É daqueles livros com as páginas grossas de cartolina com os animais, para dar a conhecer os animais e os nomes dos animais. É um livro da Presença. E depois um outro livro da Presença que saiu também recentemente para os jovens, de Gemma Elwyn Harris. Grandes perguntas feitas por miúdos e as respostas dadas depois pelos graúdos. Há mais de 100 milhões de voluntários no espaço europeu, pessoas que dão e fazem o que sabem por causas e também por instituições. O voluntariado na Europa é o tema do próximo Sociedade Civil, porque Sociedade Civil somos todos nós. Até amanhã.